obrigada, Senhor, por mais uma escola sabatina. Muito obrigada, Senhor, por esse exemplo que nós vemos, Senhor Deus, em Josué e Caleb. Que nós possamos, Senhor Deus, seguir esse exemplo para levar a tua mensagem a este mundo aí fora. Para que a gente tome cada um de nós em tuas mãos. Por favor, continue nos abençoando, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sábado. Agora o pessoal vai sair da escola sabatina, né? Quer dar bom dia, conversar. Irmãos, hoje foi bem simples, né? Hoje, como vocês sabem, até a diretora da comunicação também faz parte dos gravadores e são um evento junto com as demais crianças, adolescentes e jovens que nós temos aqui. Hoje, essas cadeiras estariam mais cheias, né? Oremos para que dê tudo certo no evento que eles estão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença, para Te louvar, engrandecer o Seu santo nome e levar ao Senhor toda a glória do universo. Obrigado também pelos recursos que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos do dia a dia que o Senhor tem dado a cada um, a cada família. Nesse momento nós vamos devolver um pouco do tanto que o Senhor tem dado para cada um de nós. Faça-nos também, Senhor, reconhecermos a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça. Seja conosco, derramando sobre cada coração o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus também. Amém. Sábado mais uma vez. Feliz sábado. Olha, agora chegou aquele momento muito abençoado. Aquele momento em que nós podemos ofertar ao nosso Deus. Aqui pela vida, pela paz e pela saúde, Pai. E agradecer também esse momento maravilhoso aqui na casa do Senhor de oração, para junto fazer o que é devido ao Senhor, que é a devolução dos dízimos e das ofertas, Pai. Para que prossiga a obra do Senhor e seja todo mundo pregando a sua palavra. E o objetivo de cada um de nós cristãos é a volta do Senhor rapidamente, para acabar essa angústia, essa função que há nesse mundo. Então, por isso, Pai, abençoe a cada um de nós, aqueles que puderem doar, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Aqueles também que não puderem, que da próxima vez doa de todo o coração, Pai. Abençoe a cada família, a cada pessoa e ajude cada dia a ter mais fé em Jesus Cristo. São bênçãos que te pedimos em teu amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se a fé por vezes falta, quando só não posso ver,
envolve e não posso a Cristo ver. Eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, volto a olhar ao meu piloto, este canto escuta então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Se no mar a praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, dele sua direção. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Santo amado Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus que ajudou Israel e Deus que nos ensina hoje como nós devemos ser servos, Senhor Deus. Hoje lembrei, hoje tive a oportunidade de conversar com os irmãos sobre como o Senhor foi forte com Israel. Pai, Senhor Deus, nós precisamos ser fortes também. Nos ajude, Senhor Deus, a aprender com a Santa Palavra. Mas, Pai, que o Seu Santo Espírito nos incomode para que nós abramos a Sua Palavra e ouçamos a Sua voz. Nos ensine, Senhor Deus, a suplicar. Nós sabemos que precisamos nos ajoelhar em nossos lares e falar com o Senhor. Nos ajude, Pai, a que esse mundo não nos domine. Nos ajude, Pai, que as angústias, que as aflições, que as situações que nos incomodam em nosso coração não nos dominem, mas que a esperança na Sua volta, sim, essa possa estar em nossos corações e em nossas mentes. Senhor Deus, peço agora pelos aflitos. Senhor Deus, agora intercedo por aqueles que estão passando em nossas mentes agora, por aqueles que não estão aqui conosco, aqueles que estão longe, aqueles que nós não podemos dar um abraço, mas nós sabemos que o Senhor está lá, Senhor Deus, e acompanhando essas pessoas por nós. Senhor Deus, quero fazer um pedido especial pelo Campuri, quero fazer um pedido especial pelos adolescentes e jovens que nós estamos orientando no caminho na jornada cristã, que o Seu Santo Espírito possa estar com eles. Senhor Deus, também peço uma oração especial para esses momentos. Nós não somos merecedores, mas por favor, ouça os nossos louvores e que o Senhor possa, através da mensagem que o Arnaldo irá trazer, falar também conosco. Senhor Deus, precisamos ouvir a Sua voz. Nós não estamos aqui à toa, nós não viemos aqui só por de costume, nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir e falar contigo. E após tudo isso, agradeço, Senhor Deus, pela companhia, agradeço pelo sábado, agradeço por esse momento especial. E em nome de Jesus, amém. Sem amor, sem fé, sem lei,
oramos, foi pedido a bênção pela mensagem que será trazida agora. Que o Espírito Santo de Deus habite no meu coração e no coração de todos vocês que estarão ouvindo essa mensagem. Glória ao teu nome. A mensagem que eu trouxe hoje aqui é uma mensagem que traz alguns questionamentos. Algumas perguntas são naturais da gente fazer. São dúvidas que nós temos de como Deus age. Muitas vezes a gente fica assim, sem saber. Porque Deus é Deus, não é? Ele age de uma tal forma que algumas vezes a gente fica sem saber por que ele age daquele jeito. E por que ele faz as coisas do jeito que ele faz. Eu quero apresentar hoje de manhã para vocês 2 apóstolos Paulo. Veja que eu não estou falando do apóstolo Paulo antes da conversão. Eu estou falando desses 2 apóstolos Paulo depois da conversão. O primeiro Paulo é aquele Paulo perseguidor. É o Paulo que depois da conversão ele se transformou num pregador. Eu quero falar de um apóstolo Paulo já convertido, o apóstolo Paulo já engajado na obra do evangelismo, da divulgação do evangelho. A primeira forma que vou apresentar do apóstolo Paulo é a forma que todo mundo gostaria de tê-lo como amigo, perto dele. É um apóstolo Paulo tremendo. É o apóstolo Paulo que nos encanta. Ele é um bom pregador, é um bom amigo, um bom conselheiro. É aquele apóstolo Paulo que todo mundo gostaria de tê-lo por perto. Mas o segundo apóstolo Paulo já é diferente. É aquele que provoca questionamentos. É o Paulo que não dizemos amém. Primeiro Paulo a gente diz amém para ele, mas esse segundo apóstolo Paulo que eu vou apresentar, dificilmente alguém gostaria de falar amém pelo que ele é. Mas tudo tem uma explicação, né? Vocês querem ver isso? O irmão poderia projetar Atos capítulo 19. Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Esse episódio de Paulo, ele aconteceu quando ele estava em visita, evangelismo na cidade de Éfeso. E lá nessa cidade de Éfeso aconteceu muitas coisas. Paulo, aqui diz a Bíblia, que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários. Se um milagre já é uma coisa assim tremenda, fantástica, agora você imagina milagres extraordinários, milagres impressionantes. Os milagres que Paulo fazia aqui não eram apenas milagres, eram milagres extraordinários. Milagre já é uma coisa muito interessante, imagine milagres extraordinários. Agora nós vamos ver o versículo 12, que você vai ficar mais impressionado ainda. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha só o que a Bíblia está falando, né? Que aqueles milagres que Paulo fazia, extraordinários, era um milagre que as pessoas ficavam assim, sem saber o que acontecia. O poder de Deus sobre Paulo era tão grande que as vestimentas dele, as vestes dele, poderiam fazer milagres, tanto presentes como em outros lugares. Olha, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Paulo, existe aqui pessoas doentes, não dá para você vir?
Olha, não dá, irmão, eu estou com a minha agenda muito grande, mas eu vou mandar aí para vocês. Os presbíteros levavam então a lenços e aventais do próprio Paulo, chegando lá no enfermo, apresentavam aquelas roupas de Paulo para o doente e ele se curava. Apresentava as roupas e aventais de Paulo para os endemoniados e aquele espírito mal saía daquela pessoa. Vocês perceberam o grau de poder que tem o apóstolo Paulo nesses milagres? O Paulo que faz milagre, né? Mesmo ele não podendo ir, ele mandava as suas roupas e as pessoas eram curadas. Esse é o primeiro Paulo. Que tremendo esse primeiro Paulo, né? Mas o problema é que, como eu falei no início, existem dois Paulos. Esse Paulo aqui que eu vou falar agora é um Paulo que não nos encanta. O primeiro encantado. Esse outro Paulo aqui é diferente. Tá. Nós vamos ler agora o último texto, as últimas palavras do apóstolo Paulo relatadas na Bíblia. No capítulo 4 de 2 Timóteo. Depois de 2 Timóteo, você vai encontrar na sua Bíblia o livro de Tito e de Filemão. Mas na cronologia da escrita de Paulo, as últimas palavras dele foi no capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso 19 a 21. Vamos lá. Aqui é Paulo falando as últimas palavras dele. Ele estava encerrando o seu ministério e estava entrando no lugar dele Timóteo, um jovem pastor. Imagine quanto Timóteo aprendeu de Paulo, né? Imagine você aprendendo de Paulo todas as coisas. Que maravilha. Então Paulo estava aqui despedindo-se, vamos dizer assim, despedindo-se do ministério. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Nesse momento da história de Paulo, ele estava já despedindo-se da profissão, desse ministério, né? E no verso 7, coloca aí 4, verso 7, 2 Timóteo 4, verso 7, é nesse mesmo capítulo, só que no verso 7 agora, olha uma das últimas palavras de Paulo também. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa frase que Paulo deu dá muita coragem para a gente. E ele estava convicto. Paulo estava convicto de que tinha combatido o bom combate. Ele tinha completado a carreira e guardado a fé. Não perdeu a fé. Por tudo que Paulo passou, ele conseguiu ainda guardar a sua fé. Que bom seria se nós também pudéssemos falar o que Paulo falou. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas vocês perceberam o problema ali no texto que nós lemos? Pode voltar lá no verso 19, irmão. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto.
presta aqui para ver. Tem algum problema aqui? Vocês repararam que tem um problema aqui nesse negócio? Deixei trófimo doente e me dei. Mas Paulo não é aquele que até as suas roupas ele fazia milagres? Como é que a gente vai entender isso aqui? Ele curou tantas pessoas, né? Por que não curou o Trófimo? Porque ele deixou Trófimo para trás. Trófimo estava doente, ele falou: olha, Trófimo, é melhor que você fique aqui e eu siga sozinho. E foi o que ele fez. Ele seguiu sozinho. Aí parece que era um problema mesmo. Se ele curava tantas pessoas. E esse Trófimo aí, a gente vê ele lá no livro de Atos também. Lá no livro de Atos, esse Trófimo, ele era seguidor de Paulo. Essa terceira viagem missionária que Paulo estava lá em Mileto, ele acompanhou. Aliás, em Éfeso, né? Porque ele deixou o Trófimo em Mileto. Lá, na outra cidade, esse Trófimo tinha acompanhado o Paulo. Ele ficou, depois dessa viagem, ele ficou doente. Agora a pergunta que fica é: Paulo curou tanta gente, por que não curou amigo, né? Que Paulo é esse, então? Há situações que Deus cura e há situações que Deus não cura. Como é que a gente vai entender isso? Eu imagino que vocês têm um passado, vocês conhecem algum caso em que Deus curou e conhecem também casos que Deus não curou. Há momentos que o pedido de socorro, há momentos que o pedido de cura Deus atende, e há momentos que o pedido de cura que Deus não atende. Há momentos que o milagre acontece e há momentos que o milagre não acontece. Como nos relacionarmos com Deus quando Ele faz uma coisa assim e de outra forma Ele faz diferente? Como a gente vai entender isso? Sabedoria divina. Amar a Deus quando tudo que Ele faz para nós é certo, é do nosso agrado, é muito fácil. Difícil é continuar amando a Deus, mesmo Ele não tendo feito o que você queria, ou do jeito que você queria. É difícil. Estar na igreja porque você recebeu um milagre é muito bom, muito fácil. Agora, estar na igreja onde você não recebeu o milagre é difícil. Difícil é quando você permanece na igreja e o milagre não aconteceu. É quando você sofreu um acidente e um filha, alguém morreu e você ficou. É quando você viu a sua esposa definhando num câncer e você se manteve firme. É quando você é Trófimo, você ficou doente, você vê o amigo partindo falando assim: Trófimo, você fica doente aí e eu tenho que ir. Como é que a gente lida com essas coisas, né? E há momentos que Deus cura e há momentos que Deus não cura. Porque a nossa caminhada, muitas vezes nós questionamos, né? Por que Deus não fez assim? Por que Deus não salvou? Por que Deus não livrou? Por que aconteceu isso? Por que só acontece isso comigo? Por que é desse jeito? Não do meu jeito. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês. Na verdade, são 3 lições. Primeira lição: a vontade de Deus é mais importante do que o poder de Deus.
pessoas assim estão duvidando, mas eu vou explicar. Vou repetir, inclusive. A vontade de Deus é mais importante que o poder de Deus. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas hoje, elas apenas estão atrás do poder de Deus. Querem poder, buscam poder, buscam manifestações do poder de Deus. Eu quero que o poder de Deus esteja aqui. Vocês vão ver o poder de Deus na sua frente hoje. Não é isso que vocês ouvem muito por aí? Se Deus está aqui, Ele tem que manifestar o seu poder. Mas eu estou dizendo para vocês que a vontade de Deus é mais importante do que o poder de Deus. Querem ver uma prova disso na Bíblia? O próprio Jesus, ali ajoelhado no Getsemane, orando a Deus, ao Pai, se possível for, Pai, tire de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Deus tinha poder para livrar Jesus naquele momento, para mudar tudo. Tinha ou não? Jesus reconheceu e falou assim: que se, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus estava confirmando essa frase que eu tinha falado aqui, que a vontade de Deus é mais importante do que o poder de Deus. Deus fala assim para nós: filho, hoje você está trilhando os meus caminhos. Se eu te der o meu poder, amanhã você pode se perder. Hoje, filho, eu vejo o futuro. Se você estiver, por exemplo, alguém que está diante da cura, da doença, né, uma doença grave, gravíssima, mas como Deus vê o futuro, Ele sabe da vida daquela pessoa. Ele fala: hoje, se eu te der o meu poder, você vai ser curado. Mas amanhã, curado, você estará perdido. Vocês entenderam isso? Então, o que você precisa de hoje é do poder ou da vontade de Deus? Da vontade de Deus. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: é fácil nós aceitarmos a vontade de Deus? Porque nós queremos poder para resolver as coisas, todas as coisas da nossa vida. E qual é a nossa ansiedade maior? Pelo poder de Deus. Nós sempre queremos o poder de Deus. Muitas vezes esquecemos que para a nossa vida, para a nossa salvação, é a vontade de Deus que é mais importante. A fé me ajuda a entender que o que eu preciso não é do poder de Deus, é da vontade de Deus. Então Deus pode falar assim: filho, não tem poder para você hoje, mas hoje você está salvo. Porque a minha vontade é de te salvar. A vontade de Deus, que é a nossa salvação, e as pessoas que querem só poder, joga essa vontade de Deus no lixo. Olha só. A vontade de Deus é salvar a cada um de nós. Colocam-se diante de Deus para receber o poder e não a vontade. Como se Deus está preocupado com essa nossa vida, pelo que nós passamos, né? Nós teríamos que ter uma maturidade espiritual tão grande, a ponto de pensarmos assim: se Deus operou um milagre na minha vida, amém. Se Deus não operou um milagre na minha vida, amém. Porque Deus é que sabe de tudo.
Os mais antigos vão lembrar dessa história que eu vou contar aqui. Passou-se em 1973. Acho que a maioria aqui nem tinha nascido. 73. É a história do Valdir. O Valdir, ele fazia parte da diretoria dali, lá da Igreja Central Paulistana. E teve um encontro de jovens lá na cidade de Gramado. E ele convocou a galera toda e foi para lá, foi para esse lugar. Na volta, ali na Serra Gaúcha, o ônibus que os jovens da Igreja Paulistana estavam perdeu os freios. O motorista tentou de tudo para parar aquele ônibus, mas não conseguiu. Numa curva, o ônibus que eles estavam bateu de frente com um caminhão cheio daquelas vigas de ferro. O impacto, aquelas vigas entraram assim dentro do ônibus como lanças. O Valdir, ele acordou 90 dias depois. Quando ele acordou, ele soube que nunca mais ele ia andar. Antigamente tinha uma foto lá na Igreja Central, mostrando assim 23 caixões, um do lado do outro, dos jovens que morreram nesse acidente. Ele não morreu, mas ficou com sequelas graves na coluna, deixando ele numa cadeira de rodas. Isso foi em 1973. Ele estava com 18 anos. Hoje ele está com 75 anos.